Pronto, gente, já voltamos. E agora a gente vai falar sobre as orações subordinadas do tipo adverbiais, né? Bom, vamos então olhar as classificações, não, as características gerais da oração adverbial, né? O síndeto que inicia, ou seja, a palavra que inicia uma oração subordinada do tipo adverbial, não é mais um pronome relativo, que nem nas adjetivas, mas sim uma conjunção subordinativa, tá? A gente vai ver melhorzinho isso. Morfologicamente, elas são similares ali a um advérbio. Então, elas têm uma função que é similar ao que o advérbio cumpre de papel dentro de uma oração. Que é o quê? Passar a circunstância da ação verbal, né? Em que circunstância aquilo ali ocorre. De forma sintaticamente, sempre serão adjuntos adverbiais, né? Então, se as orações adjetivas sempre são adjuntos adnominais, as orações adverbiais sempre são adjuntos adverbiais, tá? Da oração principal. E a classificação já é um pouquinho mais chata, né? Se as orações adjetivas têm só 2 tipos, as adverbiais têm 9, porque vai depender da circunstância que elas expressam, tá? Então, são 9 tipos que dependem tanto dessa circunstância quanto também de qual é a conjunção que inicia essa oração, tá? Então, vamos ver um pouquinho melhor isso. Se eu falei que elas são iniciadas por uma conjunção subordinativa, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de conjunções subordinativas. No caso, tem uma para cada um dos 9 tipos, né, de orações adverbiais. Então, por exemplo, uma vez que indica aí causa, para que indica finalidade, bem como, que faz uma comparação, né, e assim por diante. Então, veja que eu tenho aqui as conjunções simples, como é o caso de caso, embora, conforme, né? E eu tenho as chamadas locuções conjuntivas. Lembra? Locução sempre que eu tenho 2 ou mais palavras, né? Com sentido de uma coisa só. Se é uma locução conjuntiva, é porque eu tenho 2 ou mais palavras com sentido de uma conjunção, tá? Então, que nem aqui, uma vez que. Então, são 3 palavras com sentido de uma conjunção. Para que? 2 palavras com sentido de uma conjunção, né? E assim por diante. E as locuções conjuntivas, é muito comum que elas terminem em que, tá? A maioria delas termina em que. Uma vez que, logo que, à medida que, para que, de modo que, assim que, a fim de que, e assim por diante, tá? Se você não assistiu nossa aula sobre conjunções, é bom relembrar que as conjunções, assim como preposições também, né, são palavras relacionais. Por quê? Porque elas relacionam coisas, elas ligam, são palavras que conectam. No caso das conjunções, elas podem ou ligar 2 termos de mesma função sintática, ou ligar 2 orações. O mais comum é que as conjunções liguem 2 orações, tá? Quando? Se ela é uma conjunção coordenada, ela vai ligar 2 orações por coordenação, que são aquelas que a gente viu na aula de orações coordenadas, né? Por exemplo, as aditivas, e, nem, né? As conjunções adversativas, como mas, porém, todavia, as conclusivas, né? Pois, então, enfim, e assim por diante. E as conjunções subordinativas, elas já fazem aí a ligação somente entre orações subordinadas, que é o caso das orações subordinadas substantivas, que eu tenho as conjunções subordinativas integrantes, que é o que e o se, né? Que você deve lembrar. E as orações adverbiais, que aí vem os 9 tipos de conjunções subordinativas, que são as causais, condicionais, finais, conformativas, concessivas e tudo mais, e aí por diante, que a gente vai falar um pouquinho agora mais pra frente, tá? Bom, como eu falei, elas têm a função similar a de um advérbio dentro da oração principal. Por quê? Porque as orações adverbiais, elas fazem a mesma coisa que um advérbio. Elas indicam qual é a circunstância em que ocorre aquilo que eu falei na oração principal. Então, o advérbio, basicamente, ele tem 2 funções, né? Ou ele indica a circunstância verbal, ou ele pode passar também a ideia de intensidade, né? Ele intensifica o meu verbo, ou intensifica um outro advérbio ou um adjetivo, né? Essa é a função de um advérbio. E a oração adverbial, ela basicamente não tem muito essa função de intensificar, é só realmente de passar a circunstância da ação verbal. Então, como ela tem essa ideia de passar a circunstância, ela se classifica, ela tem uma função semelhante à de um advérbio, né? Então, ela pode passar a circunstância de tempo, de causa, de finalidade e assim por diante, tá? Em alguns casos, a gente até pode fazer também aquela relação de equivalência entre uma oração adverbial
E um advérbio, por exemplo, aqui, ó. Quando entardeceu, fomos jogar futebol de salão, né? Qual que é a minha oração principal, né? Qual que é a ideia principal aqui? Fomos jogar futebol de salão, né? Esse fomos jogar é uma locução verbal, de novo, tá? Então, essa é a informação principal. Quando entardeceu, é uma oração que eu tenho só para indicar o tempo, ou seja, a circunstância de tempo em que aconteceu a informação da oração principal. Quando que nós fomos jogar futebol de salão? No momento em que entardeceu. Quando entardeceu, certo? Bom, e isso poderia ser substituído por exemplo, a locução adverbial à tarde, né? À tarde, tudo bem, não é tão fidedigno, né? Não é tão que nem no caso dos adjetivos, que é bem mais específico, o adjetivo pode equivaler mesmo à oração adjetiva. Aqui o à tarde não tem exatamente o mesmo sentido de quando entardeceu, mas, por exemplo, indica que a função de um advérbio é a mesma de uma oração adverbial, tá? Bom, e sintaticamente, como eu falei, se os advérbios sempre fazem o papel de adjunto adverbial de uma oração, então as orações adverbiais também sempre são adjuntos adverbiais da oração principal. Tá? Então, veja, os advérbios, eles podem ser classificados basicamente de 7 formas diferentes, né? Mas quando eles viram adjunto adverbial, os adjuntos adverbiais, eles têm um montão de classificação. É quase infinito, porque eu posso até ter palavras que nem sequer são advérbios, mas que têm função de adjunto adverbial dentro de uma oração. Por quê? Eles têm a função de explicar alguma circunstância, que podem ser inúmeras. Por exemplo, a circunstância do instrumento que foi usado para fazer aquilo, do meio que foi usado, da companhia, né, a finalidade, enfim, muitas, realmente, possibilidades de classificação. E já no caso das orações adverbiais, não, é mais como os advérbios. A gente tem uma classificação finita, né, que são 9 tipos que a gente vai ver. Então, lembrando que os adjuntos adverbiais nem sempre são indispensáveis, né? Na maioria das vezes, eles nem são indispensáveis ao sentido da oração, mas eles trazem aí um complemento, enriquecem o meu período, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos, então, para clarificar isso daí? Eu falo assim, se ele não chegar logo, irei ao concerto sozinha. Qual que é a informação principal aqui? Irei ao concerto sozinha, certo? Veja que concerto, gente, é com C, que é sinônimo de um espetáculo musical, né? Não confundir o concerto com S, tá? Que é sinônimo de reparo, de algo que está quebrado, né? Consertar mesmo. Então, concerto com C é o espetáculo musical. Então, essa é a informação principal. Eu irei ao concerto sozinha. Só que eu estou dando uma circunstância dessa informação principal que está aqui, ó. Em que circunstância que eu irei sozinha ao concerto? Na circunstância da condição de ele não chegar logo. Então, é uma condição. Veja que eu usei aqui a conjunção subordinativa C, que indica a condição. Nessa condição de ele não chegar logo, aí acontece o que está falando na oração principal, que eu vou ao concerto sozinha. Tá? Então, aqui é uma oração que indica a circunstância de condição. Por isso, a gente vai ver que vai ser classificada como condicional. Tá? É um dos 9 tipos de orações adverbiais. Segundo exemplo, o homem era muito alto. Tá aí minha informação. Minha informação principal é essa, o homem era muito alto. E aí eu trago o quê? Uma consequência, olha só. De modo que quase batia a cabeça no teto. Então, aqui, esse de modo que quase batia a cabeça no teto é uma consequência do fato de ele ser tão alto, né? Então, a circunstância aqui é uma circunstância de consequência, né? Eu estou passando essa circunstância para que você entenda o quão alto ele era. Então, o homem era muito alto, de modo que, né, que é a minha locução conjuntiva, né? De modo que quase batia a cabeça no teto. Né? Tá vendo que nesse primeiro exemplo eu comecei com a oração adverbial e depois vim com a oração principal. Nesse segundo exemplo eu já inverti. Eu comecei com a oração principal e depois vim com a oração adverbial. Tá? No segundo exemplo também, a oração adverbial está no final, no terceiro exemplo. Ó. Eles pararam de conversar. É a minha informação principal. E aí eu digo exatamente o momento em que eles pararam de conversar. Assim que eu cheguei. Então, assim que eu cheguei, dá a circunstância de tempo. Por isso que é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Porque dá a circunstância de tempo. Em que momento eles pararam de conversar?
Aí eu uso aqui a conjunção, a locução conjuntiva, assim que, né? Que é para indicar que foi exatamente no momento em que eu cheguei, né? E aqui também está no final. Veja que existe... Quando, na verdade, eu tenho uma oração adverbial que vem por último, depois da oração principal, eu tenho a possibilidade de colocar ou não uma vírgula para separar, tá? Do mesmo jeito que eu faço com o advérbio. Como? O advérbio, os adjuntos adverbiais, na ordem direta, o lugarzinho certinho deles na oração é no final, por último, né? No fim de tudo. E aí, se eu quiser ou não separar com vírgula do resto da oração, tanto faz, né? O mais comum é que nem se separe. Mas, se eu coloco o adjunto adverbial lá para o começo, né? E o meu adjunto adverbial é mais longo, tem aí já a partir de 3 palavras, eu preciso obrigatoriamente separar ele do resto da frase com vírgula, né? Que é o que a gente chama de adjunto adverbial antecipado. Então, o mesmo acontece aqui nas orações adverbiais. Se ela vem antecipada, ou seja, se ela vem primeiro no período, aí eu sou obrigada a separar por vírgula. E a mesma coisa se ela vem chamada como intercalada, que é esse último exemplo, que é quando ela vem no meio da oração principal. Que nem aqui, ó. Encaminho, essa é a oração principal, mas eu corto lá no meio e falo, ó, conforme conversamos, tá vendo? É uma oração intercalada. E aí eu termino a oração principal. A planilha com os gastos do projeto. Então, a oração principal diz, encaminho a planilha com os gastos do projeto. E eu intercalei o conforme conversamos, que é a minha oração adverbial, que está expressando a circunstância de concordância. Então, de acordo, ou seja, está concordando com aquilo que nós conversamos, eu faço tal coisa, encaminho a planilha com os gastos do projeto. Certo? Bom, deu para entender um pouquinho como que funciona as orações adverbiais, né? Vamos, então, entender quais são os 9 tipos que a gente pode encontrar pela frente? Como que a gente classifica, então, uma oração adverbial? Como eu falei, o principal é a circunstância que ela expressa, né? Então, vão ser 9 possibilidades de circunstância que vão ajudar a gente a fazer essa classificação. Claro, dá para a gente ir também pela conjunção que inicia, né, a minha oração? Até dá. Só que algumas conjunções, como a gente vai ver, elas têm mais de um significado. Elas podem ser classificadas de 2, às vezes até 3 formas. Então, só a conjunção não serve. A gente precisa entender qual é a circunstância expressa pela minha oração adverbial, né? Qual que é a relação que ela mantém com a oração principal, para daí sim classificar em um desses 9 tipos. Causais, temporais, condicionais, finais, comparativas, conformativas, consecutivas, concessivas e proporcionais, né? Então, tem 9 possibilidades, de acordo com essa relação de sentido que ela estabelece com a oração principal. Tá? Do mesmo jeito que a gente usa a circunstância do advérbio para fazer a sua classificação, né? Então, lembra que o advérbio pode dar uma circunstância de lugar, que é o advérbio de lugar, de modo, advérbio de afirmação, né? De negação, de dúvida e assim por diante. Da mesma forma, a gente usa essa circunstância que é expressa pela oração adverbial para fazer a sua classificação, tá? Então, eu já vou fazer uma pausa para que aí a gente possa vir e falar de cada um desses 9 tipos separadamente para entender direitinho, tá bom? É rapidinho, a gente volta já já.